Queria que vocês lessem comigo, acompanhassem no telão, né? O texto de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O tema da mensagem de hoje é pescadores de homens. E, entre aspas, como ter sucesso na evangelização, né? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Bom, meus queridos, eu quero que você imagine comigo essa história. Essa história começa numa manhã, no lago de Genezaré. Por que a gente sabe que é de manhã? Porque os pescadores pescavam durante a madrugada. Era a melhor hora para pegar os peixes. E eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar um só peixe. Aquela noite eles não deram sorte. E quando eles chegam, Jesus estava andando por aquela região e de repente a gente percebe uma multidão apertando Jesus. E o texto diz por que a multidão estava atrás dele: porque eles queriam ouvir a palavra. E aí Jesus aproveita aquela situação, e como sempre, todo milagre que ele faz, todo ensinamento que ele faz, além de abençoar aquela pessoa que recebe o milagre, ele tem um ensinamento para fazer. Ele aproveitou de toda aquela situação ali e usou daquelas figuras para que eles pudessem entender o propósito dele. Então Jesus ali queria só fazer uma multiplicação de peixes. Ele queria ensinar muito mais do que isso. E quando ele chega para Pedro e fala: Pedro, vai mais profundo. Primeiro ele pede o barco, né? Porque a multidão era tão grande que apertava. Ele falou: vou pregar de cima do barco, ninguém vai entrar na água. E ali pregou, e pregou. No final da palavra, ele fala para Pedro: agora Pedro, pega o seu barco e vai para o fundo, e lança as redes. E Pedro falou: poxa Jesus, com todo respeito, ele não falou, mas pensou, o senhor entende mesmo de carpintaria, de pesca entendo eu, mas já que o senhor está falando, sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E ele lançou a rede, e a Bíblia diz que eram tantos os peixes. Essa palavra, uma grande multidão, é usada diversas vezes no livro de Atos, se referindo à multidão de pessoas. Então não foram poucos peixes, foram muitos peixes. Tantos peixes que precisaram de 2 barcos. E ainda assim as redes estavam arrebentando e o barco afundando. Uma grande abundância. Então o dia começa com um fracasso de alguém que tentou fazer o que sabia fazer melhor e não conseguiu nada. E às vezes a gente passa por isso, né? Você faz o melhor que você pode e não é o suficiente. Mas que termina o dia com uma pesca maravilhosa. Ou seja, o resultado daquilo que ele tentou fazer pela própria vontade, pelo seu próprio conhecimento, não foi suficiente. Mas quando ele obedece a Jesus, o milagre veio.
Mas aí a gente sabe de verdade o que Jesus estava querendo ensinar em seguida. Que Pedro ficou atemorizado, caiu de joelho e falou: Senhor, vai para longe de mim, eu sou pecador, o Senhor é um homem santo. E Jesus fala para ele: Pedro, de agora em diante eu quero que você saiba de uma coisa: você vai ser um pescador de homens e não de peixes. Essa história é uma história tão rica, tem tantos ensinamentos para a gente, e ela é super aplicável para os nossos dias, porque a primeira verdade que a gente vê aqui, queridos, é que as multidões estão com fome. As multidões apertavam a Jesus, por quê? Porque estavam querendo ouvir a palavra. Vocês sabiam que vocês moram numa cidade de multidões? Sabiam ou não? Essa cidade tudo é multidão, irmãos. Nós estamos numa igreja que é uma multidão, mas as multidões que estão aí fora são muito maiores. Então o que Deus está dizendo para você, que às vezes você está frustrado porque a tua pescaria, aquilo que te dá o ganha-pão, está fracassada. Você está tendo dificuldade de sustentar a sua casa, ou está enfrentando dificuldades quaisquer. Deus está dizendo para você: tira os olhos desses peixes, porque eu tenho outros peixes para vocês. E se vocês entenderem o propósito, eu vou fazer com que os peixes que te sustentam venham para a tua rede. Mas eu quero que você seja instrumento da pescaria que eu tenho para você. Amém, irmãos? Deus tem falado muito comigo desde o final do ano passado. O ano passado foi um ano, irmãos, ruim, porque foi um ano onde durante o ano inteiro a gente só via nas redes sociais crente brigando com crente, para a direita, esquerda, Bolsonaro, PT. E ao invés da gente pregar o evangelho, se alegrar em Deus, nós ficamos aí perdendo tempo e as multidões lá fora. Então a primeira verdade que eu quero que você saiba é que o chamado de Deus para você, antes de mais nada, é ser um pescador de homens. Esse é o propósito da existência da igreja, é o seu propósito. Jesus estava ensinando para Pedro que o que iria trazer a conquista era o poder dele, mas o instrumento era de Pedro. Jesus usou o barco de Pedro, depois mandou Pedro pegar aquele mesmo barco que ele pregou e as multidões foram abençoadas, ele mandou ele pescar de novo. E o mesmo barco que pegava peixe, pegou peixe homem. Amém ou não? O que é o seu barco? Alguém pode me dizer? O que representa o barco aqui? O barco representa todo instrumento ou lugar onde você vai pregar o evangelho. No caso de Pedro, era o seu instrumento de trabalho. Quantos aqui estão empregados? Então diga para o seu irmão do lado aí: o seu trabalho é o seu barco. Em outras palavras, esse trabalho não existe só para te dar o salário no final do mês. Esse trabalho não existe só para te sustentar. Porque tem gente, irmãos, que se frustra ou se alegra dependendo da pescaria que teve. Se está bem financeiramente, está alegre, está cheio de esperança. Se está mal, aí então está mal também. O que Jesus está querendo ensinar? Que não existe ninguém aqui cujo propósito primário é pescar peixe, é trabalhar, é ganhar dinheiro. Isso daí é um instrumento que Ele te dá para você sustentar, mas é o instrumento para que você ganhe pessoas e alcance o verdadeiro propósito da tua existência aqui. Amém? Então essa é a primeira grande verdade que a gente está vendo aqui. O barco é o seu instrumento de trabalho, é onde você está. Se você está desempregado, querido, o teu barco é a tua casa, o teu barco é o teu vizinho, é o lugar onde você vai. E você não tem que se preocupar, porque Deus que está no céu, Ele se preocupa. Se os peixes não vierem a você, quando você se colocar à disposição dEle e colocar o seu barco à disposição dEle, os peixes virão até você. Agora, isso é uma metáfora também para dizer que os peixes que são as vidas também virão. Amém ou não?
Tem muita gente aí perguntando: pastor, mas como é que eu faço para evangelizar? Meu querido, abre a tua casa. A tua célula é um barco. Ah, mas eu não sei. Claro que você sabe. Você sabe muito mais do que você imagina. Tem muito crente aqui que está há 20 anos numa igreja, nunca abriu uma célula, nunca se dispôs a falar de Cristo para os amigos. E eu quero te desafiar a experimentar esse milagre. Aqui está a Dona Pina, que eu quero dar um exemplo. A Dona Pina é uma mulher que nunca fez teologia, italiana. Ela mesma fala, né? Os filhos dela dizem que ela não fala nem português direito. Fala assim, viu, Dona Pina? Fala com o coração. A célula dela está lotada. Ela só se dispôs. O grande problema da maioria de nós é que a gente fica tão preocupado com o ganha-pão, com o trabalho. As melhores horas dos nossos dias, irmãos, a gente gasta pensando nisso. E o que Jesus está ensinando aqui, que o nosso coração devia estar em outra pescaria. Porque se o nosso coração pensar nos peixes que Ele nos destinou, para quem Ele nos destinou, não vai faltar o peixe para comer, não vai faltar o peixe que vai nos sustentar. Amém? O que Jesus está ensinando é que as multidões estão com fome. Estão com fome da palavra. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: as multidões, ainda que não saibam, estão com fome da palavra. A segunda verdade que eu vejo aqui é que Jesus manda Pedro para as águas profundas e lançar a rede para pescar. O versículo 4 diz: quando acabou de falar, acho que aqui começou o verdadeiro sermão de Jesus, né? Ele dispensa as multidões e agora fala: agora, Pedro, vamos fazer a aplicação do que você acabou de ver? Vocês viram as multidões, né? Pedro e os discípulos. Pega o seu barco de novo e vai para o fundo. Esse lança-te ao largo é uma tradução ruim, né? Largo é assim, a palavra é batos, fundo. Vai para o fundo. Até aquele momento, Pedro deve ter ficado impactado, achado a mensagem linda, que coisa maravilhosa. Mas Jesus, o senhor entende outra coisa. De peixe entendo eu. E esta noite, eu passei a noite inteira e não peguei peixe nenhum. O senhor está me mandando de volta a pescar na hora que eles já não vão ser encontrados, na pior hora do dia, que é durante o dia. Mas graças a Deus que Pedro reclamou, mas fez. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Gente, eu aprendi na vida que tem dois tipos de pessoas. Tem aquela que você manda, ela diz: vou e não vou. Tem aquela que reclama e fala: não vou, mas vai. Quem que é melhor, hein, gente? É o segundo. O melhor seria aquele que nem reclama, mas vai. Mas se você tiver que lidar com um ou outro, lide com aquele que diz: não, não vou porque eu já pesquei, mas vai. Porque foi o que Pedro fez. E ele foi. E não é que ele ficou passando o dia inteiro. A primeira rede que ele jogou, os peixes pularam dentro. E eram tantos e tão grandes, que uma rede só não deu. Ele chamou outro barco e encheu o segundo barco. E a Bíblia diz que eram tantos que os barcos começaram a querer afundar. Quando Deus faz um milagre, o milagre é para ficar claro que não é na força do homem. Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui para Pedro, essa é uma lição dupla. A primeira lição é que aquilo era só uma metáfora para aquilo que ele transformaria. As grandes multidões de peixes estariam lá fora. E você vê no livro de Atos que na primeira pregação de Pedro já 3.000 se converteram. Queridos, eu quero dizer para você que aí fora existe uma multidão. E se essa multidão não está aqui dentro, porque você não está fazendo o seu trabalho. Porque Jesus mostrou como se faz, pregando para as multidões que o apertavam. Mas depois ele falou: agora são vocês. Porque vocês agora vão ser pescadores de homens. Eu quero fazer um desafio para vocês. Quem aqui não tem célula ainda? Fique de pé, por favor. A primeira pergunta é: por quê?
Não precisa responder, é só para você pensar. Então, reclame e esse ano abra uma célula, que você vai experimentar o milagre de estar dentro do propósito de Deus. Obrigado. A tua célula pode ser na tua casa, mas pode ser na casa de um outro amigo. A tua célula pode ser na faculdade. A tua célula pode ser na padaria, em qualquer lugar. No Parque Vila Lobos, a célula é só o barco que você vai usar. O que Deus está dizendo para você, meu querido, você está perdendo a maior parte do seu tempo para pescar peixe, que você vai comer e vai acabar. Que quando você chegar na presença dele, não é esse tipo de peixe que você vai apresentar, mas é o peixe que você pescou para a eternidade. É esse o peixe que Deus está te dizendo. Preocupe com a outra pescaria, porque da tua vida cuido eu. Como é que Jesus vai falar para um camarada que vivia daquilo que ele tinha que abandonar aquela pescaria para virar um pescador de homens? Mostrando para ele que se ele obedecesse, jamais ia faltar para ele o que ele necessitava. E no momento de escassez veio a abundância. Quando eu me converti, irmãos, Deus me chamou para o ministério. Eu falei, eu quero abrir mão de tudo. Estava no 3º ano de engenharia. Eu queria abrir mão de tudo para fazer a obra de Deus. Eu nunca me preocupei com o que ia acontecer com a minha vida. Eu estava tão alegre de que Jesus tinha me perdoado, que eu queria servi-lo. Quando eu fui pedir a Lília em casamento, eu falei, você está disposta a casar com uma pessoa que vai ser pobre? Porque pastor é pobre. Ela falou, estou disposta a casar com você. Se eu vou ser pobre, eu não sei. Mas eu estava disposto a ser pobre para fazer a obra de Deus. E Deus me mostrou que não é necessário, que Ele supre aqueles que Ele chama, amém, irmãos? Agora, o que a gente não pode é ficar o tempo inteiro só preocupado com o pão, com a pescaria que nos dá o sustento, e não entender o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. É uma pena, mas o melhor dos nossos dias a gente gasta no trabalho. Não é nem com a família, nem com as pessoas que a gente ama, e muito menos com o chamado de Deus para nós. Jesus estava ensinando uma grande lição para Pedro. Dentro dessa chamada, o nosso barco, aquilo que é o nosso sustento, ele é mais do que um instrumento para nos trazer provisão. Ele é um instrumento para ganhar almas. E Pedro obedeceu. E obedeceu mesmo não entendendo. E aqui eu quero te dizer, às vezes a gente pensa que Deus não entende das coisas. Não, Deus, você não está entendendo. Você não está entendendo o problema financeiro que eu estou passando. Não, Deus, você não está entendendo o problema familiar que eu estou vivendo. E Deus está dizendo, não, eu estou entendendo sim. As multidões estão lá fora com fome da palavra. E eu quero que eu usei o teu barco para te ensinar como se faz. Mas a partir de agora, quando eu não estiver mais aqui, é você que vai usar o teu barco para pegar outro tipo de peixe, que são os homens. Amém, irmãos? Então não tem ninguém aqui que não seja preparado e que não tenha um barquinho para proclamar a mensagem. Não tem ninguém. Essa palavra, se vocês estão aqui, já mostra que vocês têm o desejo de fazer a vontade de Deus. Nós temos uma igreja, irmãos, hoje com mais de 5.000 pessoas. A grande maioria não faz nada. Vem aqui só para comer, receber a bênção, consertar o barco, limpar as redes para ir depois pescar aquilo que ele mais deseja, que é um bom emprego, um bom sustento, uma boa pescaria. Mas Jesus está dizendo, se vocês entenderem qual é o meu propósito para a sua vida, a última coisa que vocês vão ter que se preocupar é com o peixe que traz o sustento. Porque vocês vão entender que o meu propósito para vocês é que o seu barco seja o lugar onde você vai pescar homens. Amém? Em terceiro lugar, a gente vê que quando obedeceram,
as redes ficaram lotadas de peixes e começaram a arrebentar. Versículo 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Aí sinalizaram para os companheiros, né? Me ajuda aqui. E o versículo 7 diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que coisa tremenda. Você já recebeu alguma colheita desse nível? Quase que a rede começou a estourar. Você já foi abençoado assim alguma vez? Que contradição, né? Quando eles fizeram pelo propósito pessoal, não pescaram nada. Quando fizeram por obediência e dentro do propósito de Deus, as redes quase afundaram e os barcos, as redes quase se rasgaram e os barcos quase afundaram. Sabe o que Deus vai fazer com você quando você começar a ser mesmo instrumento de Deus e obedecer a Deus? O teu barco vai ficar pequeno, a tua rede vai começar a estourar. Quantos aqui começaram uma célula pequenininha e de repente tiveram que mudar? Lembra, dona Pina? Dona Pina chegou a ter 200 pessoas dentro do apartamento dela. Você saía do elevador, você já não dava um passo, porque até no hall do elevador tinha gente. Aí veio um aviso do prédio que não podiam mais estar ali. E eles ficaram tristes. Oh Deus, barquinho vai afundar, Deus. Aí abriu um barco maior, a rede maior. Querido, você quer viver essa experiência? Porque esse lugar é um lugar de multidões. Aqui em São Paulo, irmãos, é lugar de multidões. Mas nós precisamos estar onde as multidões estão. Eu fico pensando na igreja hoje, os jovens, eles vão para a universidade, ao invés deles impactarem a universidade, eles são impactados pela universidade. Ao invés deles pregarem o evangelho da contracultura, eles se aculturam com a maneira de pensar do jovem não crente. E aí entra todos esses ismos dentro da mentalidade do jovem. Por quê? Porque ele não entendeu que é ele que vai lá para transformar, que é ele que precisa do poder de Deus, e não vai ser no poder do intelecto, vai ser no poder e da glória de Jesus Cristo. Queridos, essas pessoas que estão aí fora, lutando por ismos, feminismo, né? Todos os outros ismos que tem aí, é porque na verdade as pessoas não entenderam que o que vai trazer para o homem paz, igualdade, justiça, é o Evangelho de Jesus. Por isso Deus precisa de você. Jesus pregou 3 anos, mas faz 2000 anos que Ele está transformando a história. Homens que se dispuseram a usar o seu barco e lançar a sua rede, foram instrumentos de transformação. Amém? Hoje nós estamos vivendo, irmãos, num momento tão fantástico. Meu YouTube está crescendo muito, né? Aliás, vocês já fizeram aí a sua inscrição no meu canal do YouTube? Hoje, irmãos, por hora, tem uma ferramenta do YouTube que chama YouTube Studio, que mostra quantas pessoas estão te vendo real time, na hora. Sabe qual é a média das pessoas que me veem em qualquer hora do dia que eu ligo? 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, real time. Em 48 horas, faz as contas, o Evangelho sendo pregado. Os comentários nas mensagens são comentários de conversão, de restauração, de curas, de pessoas abandonando o pecado. Milhões de pessoas estão sendo alcançadas todo o tempo. Ah, pastor, mas você é pastor? Não, você também tem rede social. Então use a sua rede social para falar de Cristo, para falar do amor de Cristo. Não perca seu tempo batendo boca, não perca seu tempo com coisas que são insípidas, inócuas, que não vão produzir transformação. Deus quer que você seja pescador de homens, amém, igreja? Eu estou falando aqui com pessoas que têm influência, liderança.
Eu comecei perguntando, quantos aqui tem motivo de felicidade? Porque a gente vem num lugar cedo, né? Fica todo mundo meio de bode, acorda assim, vai acordar 5 horas depois. Se anime, meu irmão. Jesus escreveu o teu nome no livro da vida. A tua vida está segura. Ele cuida de você. E Ele tem chamado para você. Ele tem propósito para a tua vida. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero ser um animador de auditório. Me desculpe, não é isso. É porque as pessoas olham para você e elas te julgam por aquilo que elas veem. Se você for uma pessoa que está sempre de bode, eles falam, eu não quero esse Deus. Não faz bem para ele, vai fazer para mim. Você precisa estar animado. Animado por quê? Porque o nosso Senhor nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem um problema que Ele não possa resolver. Ele está junto de você na hora da dor, da luta, da tribulação. E a gente tem guerras, mas essas guerras não podem impedir que a igreja avance e alcance o seu chamado. Vocês querem saber quando a igreja mais cresceu na história? Quando ela foi perseguida. Nós estamos vivendo um momento de calmaria. Vocês querem perseguição? Então pregue. Porque se não for por bem, meu irmão, Deus vai cumprir o seu propósito. Pedro obedeceu e foi ao fundo. Para mim, ir ao fundo aqui é ir onde os peixes estão. É ter visão grande. É não querer poucos peixes, é querer muitos peixes. Uma igreja que não tem visão de crescimento é uma igreja que decresce. Está cheio de igreja aí que prefere ficar com seus 200 membros. Desculpe, eu não estou querendo diminuir a ninguém. Tá? Você pode estar numa fase que a tua igreja está difícil de crescer, mas eu quero te dizer, continue tentando, porque o Espírito de Deus continua te mandando, e as multidões estão lá fora. Prega o evangelho e a tua igreja vai crescer, porque Deus quer salvar esse povo que está aí, e quer salvar esse povo que está aí e trazer para a igreja. Porque uma pessoa, ela só se desenvolve verdadeiramente se estiver na igreja. Hoje existem 11 milhões de desigrejados, se dizendo cristãos, mas vivendo pior do que ímpios muitas vezes. A igreja tem que pregar para eles também, porque esses daí precisam ser reevangelizados. Ou eles não se converteram, ou então precisam se converter e ser curados pelas más experiências que tiveram. Mas o fato é que não existe barco que seja grande o suficiente. Quanto mais ao fundo você for, a colheita virá, e a colheita vai ser tão tremenda que o teu barco vai ter que aumentar. Amém, gente? Amém, gente? Amém, pessoal? Uma simples pesca para Pedro, mas que trouxe tantos ensinamentos. Os versos 8 e 9 dizem o seguinte: vendo isto o quê? Vendo isto o quê, gente? Vendo a pesca extraordinária, mas não é só isto. Eu acredito que esse vendo isto é vendo que eu estava errado, vendo que eu não sei pescar, vendo que eu achava que quem pescava era eu e não ele, vendo que quem conhece de pesca é ele e não eu, vendo que quando eu estou na vontade dele, as coisas vão acontecer na minha vida. Amém, irmãos? É nessa hora que esse camarada se prostrou, e prostrar significa se render, e quem se rende faz o que o mestre manda. E o mestre falou: agora você não é mais pescador de homens, é de gente. Esse vendo isto não é só ver a pescaria, é ver muito mais. E Deus está dizendo: vocês precisam ver muito mais, ver o que Deus já fez e que pode fazer mais. Acontece que nós muitas vezes recebemos a bênção, mas não aprendemos a lição. É por isso que de novo a gente passa por circunstâncias onde a gente tem que falar: tá bom, Deus, eu peguei de volta, mas eu vou entregar de novo, porque sozinho eu não dou conta. Vendo isto, ele se prostrou e disse: apartai-vos de mim, Senhor, porque sou homem pecador.
Eu acho que isso é uma coisa fundamental para qualquer pessoa que vai ser usada por Deus. Por mais que eu saiba, não é o suficiente. Por mais que as minhas estratégias sejam coerentes, não é o suficiente. A tua vontade é o suficiente. Então aqui meu desafio para você: se você abrir uma célula e a coisa não rolou, não funcionou, não é porque Deus não quis mandar, é porque você talvez não tenha ouvido o que Ele mandou fazer. Porque talvez você não tenha se disposto a deixar que Ele conduza aquela célula. Porque a vontade dEle não mudou. As multidões não mudaram, elas estão aí. E essas multidões estão com fome da palavra de Deus. O que Deus espera de nós, irmãos, é que a gente possa se prostrar aqui dentro e reconhecer que nós somos incapazes para o tamanho da demanda, mas que Ele é poderoso. E é lindo, né, irmãos? Pedro reconheceu que era pecador. E Jesus falou: não tem importância, mas eu quero o teu barco e quero você também. E Deus está dizendo isso para você. Você já reconheceu que você é pecador, que você precisa dEle? Que é necessário que você diminua para que Ele cresça? Você já reconheceu isso? Que bom que você reconheceu isso. Ele não vai chegar e falar: você é pecador, não te quero mais. Ele vai dizer: agora que eu te quero. Quero o teu barco e quero que você entenda que você não vai ser um pescador de peixe, você vai ser de gente. Mas é necessário esta consciência que Pedro teve. E esta consciência passa por uma transformação completa. Isso aqui é muito mais do que peixe para a semana inteira. Isso provocou uma mudança de vida em Pedro. O versículo 10 é lindo, porque parece que Jesus agora que sim, Ele está fechando o sermão, né? O sermão que começou com o povo e terminou com os discípulos. A conclusão Ele vai fazer no fim. Ou seja, a gente pensa que, quando eu leio na Bíblia, né, a pesca é maravilhosa. Não, para mim esse título é errado. Porque isso não é o centro dessa história. O centro dessa história é o que aconteceu na vida de Pedro. Porque havia muitas outras multidões lá fora. Havia muitas outras multidões que Jesus tinha para alcançar. E Ele estava ali, mostrando para os discípulos que Ele podia impactar as multidões e que elas iam se apertar para buscá-lo. Mas um dia Ele não estaria presente. Eles estariam. E da mesma maneira que essas multidões foram atrás de Jesus, iriam atrás de Pedro e dos discípulos. Quantos aqui querem pedir para Deus que as multidões venham até vocês? Você quer mesmo? Então viva o Evangelho, viva para Deus. Você sempre será um pecador, mas um pecador nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Um pecador usado no poder de Deus, com o propósito de Deus, com o chamado de Deus. As multidões estão aí. Jesus ensinou isso. Levantai os olhos, vedem as colheitas, os campos como estão brancos, preparados para a colheita. Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. São vocês. Eu estou lhes desafiando. Se você não tem uma célula, abra. Hoje eu estou aqui, sem dúvida alguma, dizendo para você: essa é a vontade de Deus para a tua vida. Esta é a vontade de Deus, não é do pastor Lamartine, é a vontade de Deus para a tua vida. Use do teu barco para lançar as redes. E Jesus então conclui, fazendo a aplicação de tudo que aconteceu, né? Esse é o ensinamento que Ele queria trazer para os discípulos. No versículo 10, vou ler o 8 e 9, né? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. A multidão de peixes que eles pescaram
apontava para a multidão de vidas que eles iam colher. Em Atos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: e crescia mais e mais a multidão, a mesma palavra aqui, de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. Atos 14, 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, a mesma palavra, tanto judeus quanto gregos. E veja como a realidade está se ampliando. Primeiro era Jesus com as multidões, depois era Pedro, que foi tocado naquele dia e aceitou o desafio diante das multidões. Agora já não era mais nenhum dos discípulos, já era um outro homem. Aliás, dois, Paulo e Barnabé, diante das multidões. O evangelho é assim. Começou com Jesus, com os apóstolos, com Paulo, os líderes da primeira igreja, e ao longo dos 2000 anos, Deus sempre teve um pescador. Hoje é você, amanhã é o seu discípulo, aquele que você ganhou para Jesus, ele será um pescador de homens. Então, células, se a sua célula é só um encontro, onde as pessoas têm comunhão e recebem a palavra, mas só engordam e não saem para a pescaria, o objetivo está errado. A célula tem que se multiplicar. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa se tornar um ganhador de discípulos, um fazedor de discípulos, um ganhador de almas. É necessário, esse é o chamado de Deus. Por quê? Porque tem uma multidão aí fora, amém, irmãos? Nós precisamos. Eu fiz uma avaliação esse ano passado, foi o ano, nos últimos 5 anos, que nós menos crescemos. E eu fui orar a Deus, falei: Senhor, por quê? E o Espírito falou comigo: porque vocês só pensaram em política. Não existe salvação sem proclamação. E a minha igreja perdeu tempo discutindo sobre política. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não tomem a minha palavra para dizer que eu não vejo isso como importante. Mas mais importante do que isso é proclamar o evangelho. Ao invés da igreja querer se dividir entre vermelho e azul, deveria estar coberta com o sangue de Jesus e cheio da unção e da proclamação do evangelho, amém, irmãos? Porque esse é o nosso chamado. Acabou a eleição, os problemas continuaram. Vamos continuar orando pelo Brasil, porque o Brasil precisa da oração dos crentes. Mas, querido, isso pode ser comparado à pescaria de peixes do sustento, pessoas se preocupando com o futuro da economia do Brasil. E o Senhor está te dizendo: quem cuida de uma nação sou eu, quem cuida da sua vida sou eu, quem cuida dessa família sou eu. O que vocês precisam se preocupar é em pregar o meu evangelho, porque é o evangelho que pode mudar a história de uma vida, de uma família, de uma cidade e de uma nação, amém, irmãos? As pessoas precisam se converter primeiro. Você e eu somos como Pedro. E a gente precisa admitir. Eu falei a Deus, eu falei: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Isso não podia ter acontecido. O que o Senhor quer que eu faça? Chame a sua igreja. Fale de Cristo. Porque Ele ainda é resposta para o mundo. Ele ainda é o único que pode curar o corpo, curar a alma, curar a história, mudar a história das nações. Ele é o Rei das nações. Ele é o Rei dos reis. Ele quer ser o Senhor de muita gente que está aí fora. As últimas palavras que Jesus trouxe para os discípulos em Mateus 28, 18 a 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até
até a consumação dos séculos. Esse texto aqui também daria uma pregação expositiva sozinha. Mas Jesus Cristo está dizendo: olha, eu vou embora, vocês é que vão fazer o trabalho. Mas antes de mais nada, você tem que entender o seguinte, que quem manda nisso aqui sou eu, nos céus e na terra. Quem manda no universo é o Senhor, amém, irmãos? E o que Ele está querendo que a gente entenda? Se Ele está te mandando ir no nome dEle, a autoridade dEle está com você, amém, queridos? Hoje existem muitos evangelhos por aí, muitas pregações por aí. Tem o marxismo, tem a guerra cultural, existem muitas vozes querendo convencer o mundo. E a palavra de Deus aqui nos deixa claro que quem tem autoridade sobre os céus e a terra é o evangelho de Cristo. Então não é na sua autoridade, mas é na autoridade do Senhor. Ou seja, quando você solta a palavra do evangelho, você não tem controle mais, porque aquela palavra é viva e vai produzir transformações, porque é uma semente boa, e o terreno que for fértil vai ser convertido, amém, irmãos? Agora nós temos que estar prontos para isso. Ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Qual é o nosso limite? Por enquanto, é o planeta Terra. Porque se algum dia tiver colônia na Lua, nós vamos ter que mandar missionário para a Lua. Porque o universo está debaixo da autoridade de Jesus, amém? Então entre na sua escola, entre no seu trabalho. Você é filho de Deus, você está lá por um propósito. Pare de se preocupar se você vai ter o pão ou não. Faça a obra de Deus, abra a sua boca, que você vai ver se Deus não vai suprir as suas necessidades. Nosso chamado é para o mundo inteiro, todas as nações. E esta palavra no grego, nações, é etnos, de etnia. Não está falando literalmente de nações, território físico. Está falando de todos os povos, todas as etnias, todas as tribos. Todas as tribos. Estou falando de tribo dos jovens, dos emo, dos tatuados, dos maconheiros, dos divorciados, dos adúlteros. Esse povo todo é a multidão que está com fome. E nós temos a resposta para todos eles. Só precisa jogar a rede com jeitinho. Deus não te chamou para ser legalista. Deus te chamou para jogar a rede. Porque eu não posso transformar uma vida, mas Ele pode. Queridos, Deus está dizendo para você hoje: deixa eu transformar o teu coração. Deixa eu te jogar de 4 como Pedro ficou. Deixa eu fazer um milagre desse tamanho na tua vida, cuidando de você, mostrando que você, se você se preocupar com o que eu tenho para você, eu vou cuidar de você. Eu quero mudar teu coração, eu quero mudar a tua vida, e eu quero fazer de você um pescador de homem. Não tem esse negócio de dizer eu não tenho chamado evangelístico. Não. Carlinhos Leite, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano, Carlinhos? Umas 300. Ele está fazendo a obra dele, mas será que você está fazendo a tua? Cada um aqui tem. Você hoje tem uma rede social, use para falar de Jesus. Use, tem tanta baboseira na internet, irmãos, use. Faça um vídeo, poste falando do amor de Cristo, contando o seu testemunho, que você vai ver o que acontece, como Deus opera. Diga assim: a autoridade é dele, mas nos foi dada. Diga assim: o poder é dele, mas a instrumentalidade é nossa. E eu quero concluir essa palavra dizendo que as multidões continuam apertando, desejosas de ouvir a palavra. Nós moramos numa cidade de multidões.
essas multidões, ainda que não saibam, precisam de Jesus. Jesus mandou Pedro depois de uma noite muito ruim, porque quis mostrar para ele que ele não precisava dele felizinho, só precisava da obediência dele para experimentar o milagre. E eu quero declarar na tua vida que se você fizer isso, você vai experimentar a alegria de ver uma vida se converter, de uma vida ser transformada, e o milagre que Deus vai prover na tua vida, de colocar pão na tua mesa, responder às suas perguntas, cuidar da sua vida e fazer de você uma pessoa relevante. Amém? Meu propósito de estar aqui com vocês hoje é único. Vamos entender o que somos: pescadores de homens. O que temos: barcos, empregos, casas, carros. Tudo isso é um instrumento que Jesus quer usar. Mas você tem que dizer sim. Eu amo Pedro, porque Pedro é o cara que falava não vou, mas ia. Pedro era o cara que errava, mas se consertava. Com Pedros dá para trabalhar, mas tem gente que se guarda, não revela a sua resistência e passa a vida inteira, talvez sem ganhar uma pessoa para Jesus. Precisamos desejar ganhá-las e agradecer a Deus porque Ele aumentou o nosso barco. E se aumentou o barco, é porque vai aumentar a pescaria. Amém? Vamos ficar todos de pé. Senhor, antes de mais nada eu quero te pedir perdão, porque nesse ano que passou, Senhor, ainda que tivéssemos que discutir o tema, considerar e participar de maneira ativa, Senhor, do processo de decisão, Senhor, passou do limite, Senhor. Deixamos de impactar pessoas e vidas, porque o nosso coração estava em outra coisa. Senhor, o nosso coração precisa estar em Ti e no Teu Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então meu pedido, Senhor, que hoje o Senhor fale com cada um de nós, cada um que de alguma maneira está chegando no final da madrugada, com o barco vazio, com algum tipo de tristeza, de insatisfação, de frustração, porque na vida é assim, Senhor. Mas obrigado pela Tua palavra que nos ensina tantas coisas, dentre elas, que aquele que nos chama e nos envia jamais deixará de estar conosco. O Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Que a gente possa entender isso, Senhor, e nos alegrar pela honra de termos, em primeiro lugar, recebido a palavra da verdade que nos transformou. Mas que o processo não termine aí, Senhor. Que cada vida, ao se converter, comece a aprender a ser discípulo, para depois ser um formador de discípulos. Para que a Tua igreja continue impactando, não só, Senhor, os indivíduos, as famílias, mas a sociedade. Senhor, o Senhor tem dado provas para nós, ó Deus, onde a Tua igreja se estabeleceu, o bairro melhorou. Até mesmo, Deus, comércio nasceu em torno disso, porque nós já somos uma multidão. Mas que nós não sejamos uma multidão, ó Deus, que seja visto por aqueles que estão de fora como um grupo de sectários que não tem amor. Senhor, que a gente consiga chegar neles com amor, com candura, com alegria, Senhor, com preocupação, Senhor, para que eles sejam recebidos e que eles venham como estão, porque não somos nós que os julgaremos, é o Senhor quem os transformará, e será através do nosso amor. Ó Pai, eu te peço que esta mentira e esta falácia de que eu não tenho esse chamado caia hoje, Senhor, porque não tem ninguém aqui que não tem esse chamado. Todos nós que fomos salvos temos esse chamado. E Senhor, eu te peço, Espírito Santo, nos ajude a desabrochar. Queremos viver um grande avivamento, Senhor, das intenções, do coração. Que a vista, Senhor, dos seus filhos abra nesta manhã,
E como Pedro, nós nos prostremos diante de Ti em vista disso, porque Pedro não só viu grande colheita de peixes, ele viu a quem ele estava servindo e quem o estava chamando. Por isso obedeceu e por isso viveu, Senhor, os mesmos milagres que o Senhor fez, e alcançou multidões ainda maiores do que o Senhor alcançou. Te agradecemos pela cidade de São Paulo, a nossa cidade. Te agradecemos porque sabemos que aqui tem muito povo ainda. Levante a tua mão para o céu. Senhor, eu te peço, Senhor, toca na vida dos teus filhos agora. Toca na mente, muda o coração. Dá alegria, Senhor, de pregar, de evangelizar, de discipular, de formar. Senhor, que esta igreja seja uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que tenha milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que tudo isso, Senhor, glorifique o Teu nome, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nossos olhos desviam da verdade do chamado. Enche-nos, ó Deus, de propósito para alcançarmos os perdidos. Ajuda-nos a perder o preconceito, Senhor. Preconceito contra outras religiões, preconceitos com orientações sexuais, preconceito racial, preconceito social. Senhor, que a gente olhe vidas e ame as vidas, e experimente o poder de Deus para transformar as vidas, Senhor. Que a Tua igreja seja olhada, Senhor, pelos de fora, como um lugar de socorro, um lugar de abrigo, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, aqueles barcos precisaram se ajudar. Que a gente também entenda que ninguém faz nada sozinho. Que cada ministério entenda que não é o seu ministério. O seu ministério é um barco, mas a pescaria é a mesma. Que a gente esteja trabalhando juntos, uns com os outros. E que a glória seja Tua. E que um dia a gente possa chegar na Tua presença e ouvir dizer: filho, Tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, antecipa-nos esse gozo. O gozo de termos as vidas salvas, de usarmos a nossa casa, Senhor, nosso dinheiro, usarmos os nossos dons, de ensinar, de evangelizar, para que vidas sejam transformadas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus.